E, ô Vini, tem uma coisa que aconteceu no Brasil há exatos 70 anos, é verdade? É verdade, Paulo, mas uma coisa pequena, assim, só a primeira transmissão da televisão brasileira, quando ela ainda não era a grande mídia, né? Quando ainda não existia o Projaquistão, né, Adriles? Quando não tinha o Adriles. Quando não tinha o Adriles, mas o Adriles ia gostar dessa época, né? Porque ainda não tinha a grande mídia pseudo-progressista. Mas enfim, vamos lá. A história da televisão brasileira que só foi possível, Paulo Matias, graças a Assis Chateaubriand, empresário, jornalista, que foi aí o difusor da primeira emissora brasileira, a TV Tupi, o Assis Chateaubriand, que comprou equipamentos milionários dos Estados Unidos para poder fazer a instalação dessa emissora e também comprou, Paulo, 200 aparelhos de televisão. Obviamente ninguém tinha televisão no Brasil, então ele comprou esses 200 aparelhos, espalhou pela cidade de São Paulo para que as pessoas vissem aquele aparelho e começassem a se acostumar com ele, né? O rádio era muito mais forte, obviamente, na época, mas aí a TV acabou fazendo essa migração também, né, Paulo? Começou a chamar artistas do rádio para fazer ali os primeiros shows da televisão brasileira. A gente lembra muito da Hebe Camargo, por exemplo, só que a Hebe acabou faltando até no famoso hino da televisão brasileira, que depois foi cantado pela Lolita Rodrigues. Na época, se dizia que a Hebe tinha passado mal, esfriada, mas a verdade que ficou revelada depois é que ela foi encontrar um namorado, né, Paulo Matias? Então ela faltou ao hino da televisão brasileira para encontrar o namorado, mas foi bem assim mesmo, né, na questão da adaptação. Logo no dia seguinte, logo na primeira transmissão, o Cassiano Gabus Mendes, que depois virou também um autor de novelas muito famoso, ele disse para o Lima Duarte assim: Lima, e amanhã, o que nós vamos exibir? Porque não tinha uma programação ainda formada, né? A grade de programação. Então tudo foi sendo feito ali meio que na hora, era tudo ao vivo, né? Tanto os telejornais como as telenovelas também, era tudo ao vivo. Então os próprios artistas, os produtores, todo mundo que estava envolvido, né, com este equipamento foi se adaptando. Depois da TV Tupi veio a TV Record, veio a TV Paulista, Excelsior, TV Globo, enfim. Aí a coisa foi ganhando mais tecnologia, mais modernidade, mais inovação, as antenas, né, espalhando aí a transmissão para outros estados. Então, hoje nós temos aí, obviamente, que a TV como grande veículo de comunicação e que ajudou, né, Paulo, a exibir aí os principais fatos do Brasil e do mundo também durante esses 70 anos e a popularizar, né, os telejornais, os programas de entretenimento, os programas de auditório, as sitcoms, os programas de humor, programas infantis e até, como a Adriles Jorge sabe muito bem, os reality shows. Opa! Né? Mais recentemente, então, hoje é comemorado aí os 70 anos da primeira transmissão da televisão brasileira, Paulo. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você por um acaso já leu a biografia de Assis Chateaubriand, chamada Chateau? Ótimo. É um livro que poderia, inclusive, ser enquadrado no Adriles, né, pelo nome. Chateau. Ou o subtítulo daquele filme que iam fazer, né? O Rei do Brasil, uma coisa assim. Podia, quem sabe o Adriles não é o próximo o próximo Assis Chateaubriand brasileiro. Que vida, hein? Ele teve por trás da fundação do MASP aqui em São Paulo, um museu que é referência. Ele teve uma série de empreitadas, eu nem sabia de mais dessa. Ele que trouxe a televisão para o Brasil. Tá no então, esse grande magnata aí brasileiro que teve por trás. É um tipo de elite que não se contenta apenas em colher os frutos para si mesmo, né? E que quer deixar um legado positivo para a sociedade, quer fazer coisas, quer impactar na cultura, quer ter um impacto positivo na sociedade na qual ele ganhou tanto dinheiro, né? Então fica aí de exemplo. Claro, eu imagino que deva ter tido também condutas nada louváveis na vida dele. Também não conheço, nunca li a biografia, mas sem dúvida é uma figura única aí que eu gostaria de conhecer mais. Ô, Paulinha, você queria falar? Eu queria falar que a gente tem aqui no nosso grupo de podcasts da Jovem Pan 2 diretores em cena, que está sendo transferido agora para esse universo de podcasts, um programa que fez muito sucesso aqui na Jovem Pan, que trazia o seu Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, e também o Newton Travesso trocando ideias e contando episódios
do início da televisão e também do rádio. É muito interessante, se você quiser acompanhar, se você gostava do programa, procure aí em todas as plataformas de podcast, 2 Diretores em Cena, siga a playlist, a gente atualiza diariamente de segunda a sexta com episódios novos e realmente conta-se uma história muito legal. Tem também o livro do Seu Tuta, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, que conta passagens aí da TV Record incríveis, o início da cobertura de futebol, o advento do videotape. São muitas coisas bem legais que realmente a gente acaba se surpreendendo a respeito do início da televisão no Brasil. Boa dica, Paulinha. E a TV Record, né, Paulinha, que veio logo depois aí da TV Tupi, já começou aí então aquela guerra por audiência, né, a concorrência que a gente vive até os tempos de hoje, que tinha como grande marca o esporte, né? As transmissões esportivas e depois, né, na década de 70, só que depois vieram também as transmissões a cores, que nós tivemos a primeira partida de uma Copa do Mundo transmitida no Brasil. Perfeito. Tem um episódio muito legal nesse livro do Seu Tuta, que conta como, quando a TV era preto e branco, eles conseguiram distinguir alguns times, eu acho que era Portuguesa e Palmeiras, que no preto e branco parecia com a mesma camisa, assim, né? Porque preto e branco não dava para ver. E aí eles usaram uma lente de fotografia, porque o Seu Tuta era um cara muito ligado à fotografia, colocaram essa lente de fotografia na câmera, se vira nos 30 total, né? E aí na transmissão da Record tava dando para ver. E aí todo mundo, caramba, como que conseguiram fazer isso e tal? E eles conseguiram guardar segredo durante muito tempo de como que eles fizeram, por exemplo, para dar essa diferenciação de cor. Então tem um monte de historinhas assim muito curiosas nesse livro, que é o Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E no 2 Diretores em Cena, tem lá o Seu Tuta e o Newton Travesso contando muitas dessas histórias legais aí do começo da televisão no Brasil. Boas sugestões, Paulinha. Adriles, deixa eu te perguntar uma coisa. O que a gente pode celebrar e o que a gente pode lamentar desses 70 anos? A parte ruim é minha? Não, os dois. O que a gente celebra é que a televisão é o maior veículo de comunicação educativo, de entretenimento, de jornalismo, de natureza humana, que o brasileiro tem há 70 anos, literalmente, né? E eu acho que toda a arte, como a dramaturgia brasileira das novelas, das séries, também é educação. O sobretudo é didática, né? O Bernard Shaw já falava isso. E eu me lembro, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, assim, lutas, bandeiras, para além de qualquer ismo ou progressismo, como luta dos direitos das mulheres em Malu Mulher, com a minha querida Regina Duarte, com direção do Daniel Filho, a hipocrisia política, os meandros da ditadura, alegoricamente representados numa novela chamada Rock Santeiro, o telejornalismo da Globo e da TV Record nos seus primórdios, que era absolutamente fantástico. Havia um princípio mais de isenção, não de... Tudo bem, teve um certo conluiozinho lá com a ditadura, mas era um jornalismo que tinha como premissa básica a objetividade dos fatos, né? Os próprios reality shows, que é um fenômeno recente, que é o único programa de televisão brasileira em que as pessoas são realmente aquilo que elas são, não projetam um personagem, e quando projetam um personagem, a gente percebe muitas das vezes a interpretação, né? Eu acho que a gente tem que só louvar. E a gente percebe que a televisão, que era o veículo de comunicação em massa, todo mundo se informava. Eu lembro da Rede Globo, tinha 90 pontos de Ibope, era uma coisa assustadora. E é impressionante. A informação era a Rede Globo. Hoje a gente está tendo uma segunda revolução. A televisão é mais um elemento integrado às redes de comunicação. A gente está tendo uma segunda onda revolucionária com a internet, que agora está se acelerando com as redes sociais. Que a informação, o fulcro da informação, se alastrou e as pessoas podem exatamente construir a sua própria programação de informação para além da Rede Globo ou da ED da própria televisão. Mas a televisão sempre vai seguir sendo como um veículo de massa que vai ser integrado. É como o rádio. O rádio nunca terminou, e a gente está aqui para provar isso. Ele se integra, exatamente, ele se integra na grande coadunação de todas as mídias, televisão, rede, internet. Um dia vai chegar, e o próprio Bill Gates fala isso, que todas as mídias vão se integrar numa grande coisa só, numa grande massa. Oxalá a gente esteja vivo para ver isso. E você falou dessa concorrência, né, Adriles, no caso do jornalismo aí com as redes sociais e no caso do entretenimento com as plataformas de streaming também, né, as plataformas on demand, que hoje há uma grande concorrência e muitas das televisões
abertas estão tendo aí que fazer as suas próprias plataformas para concorrer e entrar nesse mercado também. Falando em streaming, eu acho válido a gente passar uma informação aqui a todos que a nossa produção me passou. De ontem para hoje, o nosso canal no YouTube teve mais de 12 mil novos inscritos. Se inscreva. Vamos chegar nos 2 milhões daqui a pouco. Manda então. se inscrever, Rumo aos 2 milhões.